juntos na igreja, mas pela tecnologia a gente consegue estar junto e poder cantar, mesmo distante, né? Cantar para todos vocês, mesmo distante, levar a mensagem de Deus através da música. Graças a Deus. Eu vou colocar aqui agora. A música que eu vou cantar agora, ela fala sobre confiar em Deus, que Ele pode fazer tudo por nós e que a gente possa confiar nele, que esse período que a gente está passando vai passar, né? E vamos sair mais fortes disso, mais fortes do que entramos. Com certeza. Temos que estar juntos, né, nesse momento, para que a gente tenha nossas lições e saiamos mais sábios, mais fortes. Sim. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu posso encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ter feliz.
Amém. Amém. Que música linda. Da sua voz eu sou suspeita para falar, que você sabe que eu sou fã. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, seu talento, sua família. Manda beijo pro maridinho, para sua família toda, que você sabe que eu amo. E é muito bom te ter aqui mais uma vez, viu? Tchau, com Deus. Que bom, gente. Mais uma vez eu quero dar um feliz sábado para todo mundo. Rayane, eu não sei como te tirar daqui. Eu nem sei como sair. Eu vou sair da live e ver se dá certo pra sair. Tá bom. Tchau. Tchau. É ótimo essas tecnologias da gente. Mas deu tudo certo no final. Que bom. Agora eu vou chamar uma pessoa muito especial para fazer a nossa oração, para começar o nosso culto, que é o Pedro Arthur, uma criança maravilhosa também, que eu amo muito. Vamos ver. Pedroca, tudo bem com você? Sim. Que bom te ver aqui. Você é um lindo, que o Papai do Céu abençoe sua vida, tá? Tá. Você faz uma oração pra gente, para o pastor começar a falar a palavra pra gente, por favor? Sim. Obrigada. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela vida, obrigado pela nossa saúde e que o Senhor abençoe o pastor e a pregação dele. Cuide da família de todos que estão presentes nessa live e que eles fiquem com seus anjos de acampar ao redor deles. E que eu te peço em nome de Jesus, amém. 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 Que lindo. Muito obrigada. Papai do Céu continue te usando, viu? Que você é muito especial. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, Pedro. Eu também não sei como a gente faz para tirar. Ainda saiu, beleza. Gente, agora eu vou chamar o pastor Peterson. Para ele nos honrar com essa palavra que Deus tem para a gente nessa manhã. Bom dia. Estamos aqui. Tudo bem com o senhor? Bom dia, graças a Deus, tudo certo. Como está a sogra, a esposa? A sogra fez uma cirurgia para colocar uma bolsa de alimentação. Ela atualmente está na UTI, mas é pelo processo pós-cirúrgico, né, para o acompanhamento médico do processo pós-cirúrgico. Meu cunhado esteve ontem com ela, mas está conversando, reconhece todo mundo, está bem na medida do possível dentro da situação dela, né? Sim. Vamos continuar orando pela saúde dela, que Deus continue atuando. Amém. Então, pastor, estamos aqui para te escutar. Como diria a voz da profecia antiga, né? A voz a minha, mas a palavra é de Deus. E antes de eu começar a falar aqui, eu quero agradecer o pessoal que está participando da live aí, né? O Charles fez a primeira oração lá da 513. O meu xará Pedro, que fez a segunda oração agora, vocês devem estar pensando, mas pastor, seu nome é Peterson, você está falando que ele é seu xará. É porque a tradução de Peterson é filho de Pedro. Então, nós somos xarás aí. Pedro, um abraço para você. Foi muito bom te ouvir nessa oração. Eu gosto das crianças que elas são bem práticas, né? Você pediu para orar, ela não tem muita conversa, não. Vamos lá, vamos orar e vamos embora. A Rayane que cantou, tive a oportunidade de ouvi-la agora pela primeira vez nessa belíssima canção que
que Jesus nos coloca em seus braços de amor, de cuidado, de carinho. E a Priscila, que sendo chamada no meio do desafio, no meio do fogo, no meio da tempestade, é meu tema hoje, viu, Priscila? Você aceitou prontamente aí o desafio e está aí conosco. Lembrar, né? Você lembrou da minha sogra, lembrar do Fernandão, que nos acompanhou aí nas primeiras lives, que Deus possa estar com ele nesse momento, abençoando, protegendo, guardando, e a todos vocês que estão aí nos acompanhando também nessa live, né? Que o Senhor possa estar na vida de cada um de vocês. Como o pastor... Diga. Pediram para avisar aqui que eu já achei que tem algum tempinho que eu vi a mensagem lá, mas, gente, estamos no YouTube, lá, acho que antes da música já estava lá, só avisando que acho que é a Meire que falou que gosta de ver a gente grandão na tela, já estamos lá, tá? Então, estamos, além do Instagram, estamos também no YouTube, você pode nos acompanhar aí em duas situações. É muito bom estar com vocês nessa manhã de sábado. E como o pastor na criança, eu ia falar, né? O pastor já adiantou o tema de hoje, né? Jesus acalmando a tempestade, Jesus acalma a tempestade da nossa vida. Eu escolhi o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, os versículos 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 até o verso 41. Antes de eu entrar no tema dessa manhã, eu não sei quantos já andaram de barco, né? Aqui em Brasília talvez isso seja um pouco mais difícil, a não ser que você vá lá no lago, você tem a oportunidade ali de passear no barquinho ali do lago ali em Brasília, aqui em Brasília, mas eu tive a oportunidade e eu sei que todas as viagens são especiais, todas as viagens têm um lugar especial no meu coração, lugares marcaram o meu coração, mas essa viagem que eu vou contar para vocês, antes de entrar no tema do sermão, ela marcou muito a minha vida, porque foi uma viagem muito complicada. Nós estávamos saindo do porto de Baltimore, nos Estados Unidos, e íamos até o porto de Londres, na Inglaterra. E quando o navio saiu, parecia ser uma viagem tranquila, mas uma tempestade que estava bem à frente da gente, cerca de 3 dias, ela mudou a direção e agitou bastante o mar dessa travessia dos Estados Unidos até Londres. Era uma tempestade muito forte. O barco, por diversas vezes, por causa do tamanho das ondas, ele afundava no meio do mar, e quando você pensava, bom, acabou, aqui é o ponto final, daqui a pouco o barquinho pulava para fora da água, uma sensação muito ruim. Os primeiros momentos dessa tempestade, era a minha primeira grande viagem, vamos dizer assim. Os primeiros momentos da tempestade eu achei que o navio não fosse aguentar. A parte do dia foi bastante difícil, mas a pior parte era a noite, quando você ia para as instalações para dormir, para descansar, e você ouvia o ferro do navio rangendo, e ao final de cada rangida havia um estalo. Você pode imaginar que cada estalo que dava, eu pensava, bom, agora o casco do navio rachou, vai entrar água, acabou tudo. Mas graças a Deus, foi uma viagem de cerca de 5 a 7 dias, mas graças a Deus, ao final dessa viagem, nós conseguimos chegar tranquilos no porto de Londres, e eu nunca fiquei tão feliz de poder chegar à terra firme, né? Então, eu também já passei por uma tempestade literal, né? E é realmente uma sensação muito, muito ruim, e apesar da experiência de todo mundo daquele navio, ou quase todo mundo, porque tinha eu lá que não tinha tanta experiência assim, você via nos olhos dos outros a preocupação, o medo,
a sensação de que não podia fazer muita coisa, era acreditar naquele navio, acreditar que todos os sistemas de segurança pudessem aguentar. E eu vou contar uma história, vou ler uma história bíblica que conta-nos também uma grande tempestade. Como eu disse, Marcos capítulo 4, 35 até 41, na minha versão bíblica está escrito assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre os travesseiros. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é muito significativo dentro dos milagres de Jesus, dos episódios da vida de Jesus. Jesus, aqui, antes de entrar nesse barco, ele estava ensinando a verdadeira natureza do seu reino para as pessoas que estavam ali, o seguindo. Ali tinham os discípulos, ali vinham pessoas de vários lugares que queriam ouvir sobre Jesus. Ali estavam os escribas, os fariseus, muitas pessoas vinham ouvir Jesus, cada um com as suas necessidades, cada um com seus anseios, cada um pensando naquilo que era mais importante para si. Mas Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus era anunciar o verdadeiro reino de Deus, o que ia em conflito com a percepção ou o entendimento dos dias de Cristo. Toda essa dificuldade fazia com que os ensinos de Jesus tivessem muitas dificuldades para chegar ao coração das pessoas, porque se cada um ia com um propósito e Jesus tinha um propósito diferente, a mensagem tinha uma certa dificuldade de chegar ao coração. Mas Jesus era diferenciado. Jesus é Jesus, né? E ele aqui, ele começa então a contar ou explicar o seu reino através de parábolas. E essas provavelmente foram as primeiras parábolas de Jesus: a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E assim Jesus ia utilizando coisas que eles conheciam muito bem, que fazia parte do dia a dia deles, para tentar quebrar essa barreira inicial e fazê-los entender qual era o propósito de Cristo, do seu reino, da sua mensagem, que era muito maior do que as expectativas daqueles homens que ali, homens e mulheres que ali estavam. Já era o final do dia. Jesus estava extremamente cansado. Quase não deu tempo para ele parar para comer, então ele estava cansado e com fome. Jesus olhou e percebeu que a multidão não o deixaria naquele momento. Então ele pede para os seus discípulos para que eles passassem para o outro lado da margem. Jesus estava do lado da Galileia e agora ele pede para que os seus discípulos o levassem para o lado de Genezaré. A região do lago ali da Galileia era uma região muito populosa, havia uma grande quantidade de judeus, e em contrapartida do outro lado, na região de Genezaré, era uma vila aqui, outra vila ali, e essa população esparçada, menor, era na sua maioria de pagãos. Então Jesus imaginou que indo para ali, ele conseguiria descansar um pouco
já havia passado o dia inteiro ensinando, estava cansado, estava com fome, e os seus discípulos então o colocaram no barco. Logo Jesus foi para a popa e, cansado como estava, apagou, pegou no sono. A viagem começou. O dia já era final da tarde e em momento nenhum parecia que haveria uma tempestade. Eu estou falando de pessoas que viviam desse lago. É importante lembrar que Pedro era pescador e com ele havia outros ali que também viviam da pesca. Então eram profundos conhecedores daquela região. Sabiam que o lago da Galileia, às vezes o tempo virava com muita rapidez. Esse lago está situado próximo a uma cadeia de montanhas que forma um U. Então, se vêm ventos e entram por essa região, logo se forma uma tempestade, logo aquele tranquilo lago começa a ficar tempestuoso. Mas não havia nenhum indício disso. Mudou tudo. E veio uma grande tempestade. Essa mesma história, ela é contada para a gente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 23, eu não vou abrir a Bíblia, depois se você quiser ver, lá fala da grande tempestade, e esse termo, no original, está seimos, que é a mesma palavra que origina sismos, que é o que mede os terremotos, né? O que traduz para o português como terremoto. Então vocês podem perceber que essa tempestade não era uma tempestade qualquer. Para que o evangelista Mateus descrevesse essa tempestade como seimos, era uma tempestade que os ventos e a água se agitaram de tal forma que dava a impressão de ter ali até um grande cataclisma, né? Uma revolta muito grande da natureza. E assim, esses indivíduos que eram acostumados a trabalhar com alguns dos discípulos de Jesus, pelo menos 4 se tem noção de que eram acostumados a trabalhar com a pesca, lidar com o lago da Galileia, começaram a se assustar. Tentaram todos os recursos possíveis, todos os truques, todas as manobras que eram possíveis para tentar fazer com que o barco tivesse segurança, flutuabilidade, mas todos os seus esforços foram em vão. O texto bíblico diz aqui, e isso aqui me arrepia, porque, como eu falei, eu já tive numa grande tempestade, começou a entrar água no barco. Gente, e é um desespero. Quando você está num barco que começa a entrar água, pode ser barco grande, pode ser barco pequeno, pode ser o barco do tamanho que for, bate um desespero no coração. E esses homens agora perceberam que, mesmo com todo o conhecimento que eles possuíam, eles não podiam fazer nada. Nesse momento em que eles perceberam que não era possível mais fazer nada, eles se lembraram, peraí, mas nós estamos nessa situação aqui porque Jesus pediu para ir para o outro lado, então ele está aqui. Mas nessa altura da tempestade já era noite, e vento e agitação de ondas. Aonde está Jesus? Como ver Jesus? Começaram a gritar, mas os raios eram intensos, eram fortes os trovões, não dava, a voz deles não chegava muito longe, por causa de todo o barulho que estava no contexto. Até que, provavelmente, um raio, né, no meio daquela escuridão, ao cortar o céu, iluminou aquele barco também, e eles puderam ver aonde estava Jesus, tranquilamente dormindo na popa daquele barco. Olha, queridos, eu posso imaginar, né, a mente daqueles homens. Não é possível. A gente se matando aqui e o camarada dormindo lá como se nada tivesse acontecendo. E, finalmente, quem sabe, no intervalo entre um barulho de um trovão e o bater da água no barco, no momento eles gritam e conseguem acordar a Jesus, e Jesus
acorda sem entender muito o que está acontecendo, e eles perguntam: mestre, não importa que nós pereçamos, nós vamos morrer, Jesus, nós vamos morrer. Jesus, antes de qualquer coisa, antes de repreendê-los, antes de falar qualquer coisa, percebendo que eles já tinham perdido o controle de tudo, Jesus olha para o vento e para o mar e repreende o vento e o mar. E tudo volta a estar exatamente igual de quando eles entraram no barco. A água do lago da Galileia volta a ser tranquila, espelhada. Aquela tempestade, da mesma forma que havia aparecido de forma... Eu vou usar um termo aqui que não está na Bíblia, mas você vai me entender, você que está acompanhando essa live, da mesma forma que aquela tempestade apareceu de forma sobrenatural, aquela tempestade desaparece. Quero dizer a vocês que estão nos acompanhando na live, que Jesus não fez esse milagre pelo seu poder, pela sua autoridade. Logo a seguir, Jesus vai repreender a fé dos discípulos. Por quê? Porque Jesus venceu na autoridade do seu Pai, na fé que ele tinha em Deus, na fé do propósito que Deus tinha para a vida dele, naquele momento, naquele contexto. Ele estava tranquilo porque ele sabia que tinha um Pai que estava à frente de todas as coisas, sendo natural ou sobrenatural. Aquela tempestade poderia ser vencida por um poder sobrenatural, que era o poder de Deus. E através da autoridade de Deus é que Cristo, então, acalma aquela tempestade. Através do poder de Deus, na sua fé, da certeza que não só Jesus estava naquele barco, mas Deus estava com ele. Quando Jesus vai repreender os discípulos, quando Jesus vai conversar com os discípulos, ele pergunta para aqueles homens: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Vocês se esquecem que eu estava no barco, eu sempre estive nesse barco, e eu não vou abandonar esse barco, deixar vocês aqui morrerem sozinhos. E Jesus tenta, mais uma vez, no seu ministério, isso vai ser uma constante de Cristo para com os seus discípulos. Jesus tenta se identificar com o Pai para eles. A obra que ele fazia não era a obra dele, era a obra do seu Pai. E era nessa fé, e é nessa fé que Jesus vence essa tempestade. Nós também estamos aí passando por uma grande tempestade. Não só a questão do vírus, né, mas os efeitos que isso aí vai ocasionar na vida de muita gente, né? Nós temos em nosso distrito muitas pessoas que são autônomos, né? Dentistas, advogados, pessoas que trabalham como pedreiro, eletricistas, contadores, enfim. Nós temos aí uma infinidade de pessoas que são autônomos e que estão, com certeza, com o seu trabalho reduzido, ou alguns até sem trabalho, né? No meio dessa pandemia, as pessoas ficam com medo até de receberem outras pessoas em casa. Então, se eu estou falando para alguém aqui que corta grama, quem sabe aqueles seus clientes que são fiéis e que te chamam toda semana, né? Cada cliente chamando num dia da semana para você ir lá cortar a grama da casa dele, agora já não está acontecendo. Quem sabe eu esteja falando aqui para alguém que seja empregada doméstica, que é diarista e que tinha sua agenda lotada e que cada dia estava na casa de alguém fazendo uma faxina, e agora as pessoas estão com medo de receber. Então essa tempestade, né, do coronavírus também é uma tempestade que
Talvez se fosse descrita em nossos dias, também poderíamos descrever como um sismos, né? Uma grande tempestade, uma tempestade que provoca efeitos colaterais. Não é só a questão do vírus e a taxa de mortalidade dele, mas são os efeitos que ele vai ocasionar aí no decorrer, mesmo depois que passar esse processo de pandemia. Mas eu quero falar para você, não só lembrar você ou constatar para você que você está no meio da tempestade, mas eu quero constatar para você que Jesus está no barco da sua vida. Que você possa ter a certeza que esse que teve a autoridade dada por Deus para acalmar aquela tempestade, hoje ele tem a autoridade dele mesmo como Deus, porque aqui nós estamos vendo um Jesus 100% homem, 100% Deus. Aqui ele estava colocado como na sua humanidade, aqui ele estava como Emanuel, Deus conosco, mas agora ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele está à destra de Deus. Essa mesma pessoa, ela está no barco da sua vida. Eu sei que você tem procurado fazer tudo aquilo que é possível para acalmar o barco no meio dessa tempestade. Você tem ligado para os seus contatos, e aí você não vai querer aquele serviço, aquela coisa. Você tem buscado recursos, você tem orado, mas não se esqueça, Jesus Cristo, Deus, através de Cristo Jesus, está no barco da sua vida. Agarre-se com Ele, busque a Ele. Eu vou até te desafiar a alguma coisa mais forte. Antes de começar o seu dia, antes de buscar os seus recursos, coloque tudo nas mãos dele. Senhor, eu creio que o Senhor está no barco da minha vida. Por isso, Senhor, olha, hoje eu tinha planejado fazer isso, fazer aquilo, tinha planejado fazer assim, assado. Está na tua mão, Senhor. Eu preciso ligar para fulano, para Beltrano, está na tua mão. E Ele vai cuidar da tempestade e do barco da sua vida. Ele não vai permitir que nem você, nem eu pereçamos. Um dia desse, acho que foi na minha segunda live, né? Eu já tinha preparado o tema, eu acho que até mandado o tema para o Fernando, porque sempre os cantores pedem os temas com antecedência para prepararem uma música. E no meio da madrugada eu acordei e mudei tudo que eu ia falar. E foi outra coisa completamente diferente daquilo que eu havia planejado. E eu tenho certeza que foi porque Jesus está também no barco da minha vida. Queridos, não tenha dúvida disso. E tenha certeza que esse mesmo Jesus que cuidou dos discípulos, e um detalhe, não só dos discípulos, se você ler aqui, outros barcos o seguiram, certo? Outros barcos começaram a ir para estarem um pouco mais com Jesus. Jesus não só salvou a vida dos seus discípulos, mas salvou a vida também desses indivíduos que pegaram outros barcos e foram, né, tentar acompanhar com Jesus. Jesus não prometeu que nos livraria da tempestade, mas Ele prometeu estar conosco no barco todos os dias, até a consumação dos séculos, através do seu Espírito. Creia nisso e viva feliz e na certeza que no momento certo o próprio Cristo acalmará a sua tempestade. Que Deus abençoe você, é meu desejo e minha oração nessa manhã. Amém. Pastor, é muita lição, porque assim como os discípulos lá, eles estavam eu vou falar por mim, assim, a gente tem a mania de achar que a gente tem o controle de alguma coisa, né? E a gente só lembra de procurar onde está Jesus na hora que a gente não tem mais controle, perdeu tudo, acabou. Aí a gente lembra que a gente tem um Deus maravilhoso que está no barco junto com a gente. É verdade, é isso aí. Né?
Nossa, a gente tem um Deus maravilhoso. E eu não sei se vocês combinaram, mas a música que a Rayane cantou também. Gente, a gente tem um Deus que a gente pode confiar. Confiar nele. Né? É muito maravilhoso. Muito obrigada, pastor, mais uma vez, por essa mensagem inspiradora, que acalma o nosso coração. Amém. Que a gente tem o nosso porto seguro, né? Onde a gente pode se agarrar. O detalhe dessa história é que quando Jesus chega do outro lado da margem, ele teria que encarar ali um endemoniado, ou seja, uma outra tempestade. Mas isso é uma outra história para uma outra live, ou quem sabe um culto ao vivo. Eu já estou doido para pregar para vocês ao vivo. E mesmo assim ele estava dormindo. Descansando. Venceu a primeira tempestade e venceu a segunda tempestade. Não duvidem do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Nossa, muito obrigada, pastor. Amém. Ai, gente, eu quero agradecer a todo mundo, o pessoal que está lá no YouTube. A gente está tendo... Como a gente tem que entrar aqui pelo Instagram, eu vejo as carinhas de quem está entrando aqui, os comentários de quem está entrando, mas eu quero deixar um grande abraço para o pessoal que está lá no YouTube. Divulgue, que no YouTube fica salvo, aqui no Instagram só fica 24 horas, mas vamos compartilhar, porque uma mensagem dessa a gente não pode guardar só para gente, né? E é isso. Pastor, o senhor faz uma oração para a gente finalizar o culto. Vamos orar. Querido Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, vivemos uma grande tempestade nesse momento. Parece que não tem fim. Parece que as ondas vão finalmente sucumbir os nossos barquinhos, o barquinho da nossa vida. Ó Pai, quem sabe nessa manhã, alguém que tem lutado fortemente com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, para tranquilizar, para equalizar a situação do jeito que está. Senhor, mais uma vez nós nos lembramos de que o Senhor Jesus Cristo está conosco no barco da nossa vida. Queremos te pedir, Senhor, que através do teu poder, do poder de Cristo Jesus, da presença do Santo Espírito que foi enviado a cada um de nós, para que fosse o penhor de Deus nessa terra, a certeza de que o Senhor estaria conosco, de que Cristo estaria conosco até a consumação dos séculos, que pelo teu poder, pelo poder de Cristo Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, essa tempestade passe, ó Deus. E o Senhor controle o barco da nossa vida, nos dê calma, nos dê segurança, nos dê a certeza de que atracaremos num porto seguro. Abençoe a cada uma das pessoas que estão participando desse momento conosco ao vivo, ou aqueles que ouvirão essa programação num horário diferenciado que foi gravado no YouTube. Mas o mais importante é que todos nós tenhamos a tranquilidade, a certeza, a fé que o Senhor está no barco conosco. Perdoa-nos, usa-nos para o teu propósito, te pedimos e agradecemos no doce nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Obrigada, pastor. Amém. Obrigada a todos os que estão e que estiveram aqui com a gente. E a gente vai estar aqui firme e forte no próximo sábado. Independente de qualquer circunstância, Deus vai nos encaminhar e nós vamos passar por tudo. Estarmos aqui e orarmos para a gente estar lá. Em breve ouvir nosso pastor ao vivo e a cores presencialmente lá no nosso templo, né? Amém. Então tá, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um bom restante de sábado a todos e que nós possamos orar um pelos outros.